Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre o tema que se encontra no livro de Eclesiastes 10, 1. Eclesiastes 10, 1, que tem por tema: porque temos que ser vigilantes nas pequenas decisões. Porque temos que ser vigilantes nas pequenas decisões. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão e irmã, a nossa vida é feita de decisões, não é verdade? A nossa vida é feita de decisões que tomamos, né? Todos os dias. Todos os dias tomamos decisões importantes, não é verdade? Temos a liberdade de escolher o que queremos, qual caminho seguiremos e em quem acreditaremos. São decisões, são escolhas que temos que fazer. Não é verdade? São decisões importantes a serem tomadas todos os dias. Mas a Bíblia diz que existe dois caminhos. A Bíblia diz que existe dois caminhos: o céu e o inferno. E é para um desses lugares que a gente vai depois dessa vida. Não é verdade? É para algum desse lugar. Não é verdade? É para um deles que iremos depois dessa vida. Tudo depende apenas de uma decisão muito importante a ser tomada. Veja como é sério. Não é verdade? E aqui no livro de Eclesiastes 10:1 diz que temos que ser vigilantes nas pequenas decisões. Amém? Glória a Jesus. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, aqui no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Abra sua Bíblia aí para ler comigo Eclesiastes 10:1, que diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o perfume do perfumista, assim é para a sabedoria e para honrar os pouco de estatúcia. Amém? Glória a Jesus. Mas aqui é na nova atualizada, mas na minha diz assim: qual a mosca morta faz o unguento de um perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honrar pouco de estatúcia. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, por que temos que ser vigilantes? Não é verdade? Por que temos que ser vigilantes? Aí você pergunta, e fica aquela pergunta batendo, né, na sua cabeça. Eu disse que a nossa vida é feita de decisões, e às vezes pequenas decisões que podem nos levar ao céu ou ao inferno. Depende da nossa decisão. Depende de quem a gente acredita e quem confia. Não é verdade? Ser vigilante nas pequenas decisões é crucial, porque são elas que moldam o caráter, definem os hábitos e acumuladas ao longo do tempo, geram grandes consequências, agindo preventivamente antes que pequenos descuidos os torne problemas maiores. Amém? Glória a Jesus. Você viu, Eclesiastes diz que qual a mosca morta faz o unguento do perfumador. Não é verdade? Faz o unguento do perfumador. Mas diz que pequenos vacilos podem nos levar a grandes consequências. Não é verdade? Então a gente tem que ter o maior cuidado possível com as nossas pequenas decisões. Amém? Então você vê aqui, Salomão usa aqui uma imagem, né? Uma imagem simples, mas poderosa. Imagine um perfume caro e raro, preparado com dedicação, essência por essência, mas dentro do frasco cai uma pequena mosca e toda a fragrância
é comprometida. Imagine, não é verdade? Assim é a vida de alguém que acumulou sabedoria e honra, mas comete um pequeno ato de tolice. Amém? Glória a Jesus. Veja como é sério isso. Essa é uma advertência séria. Um erro pequeno pode ter consequências grandes. Não estamos falando de pecado escandaloso ou falhas grotescas, mas de atitudes aparentemente insignificantes. Não é verdade? Uma palavra imprudente, uma reação impulsiva, uma escolha mal pensada que podem, não é verdade, que podem arranhar uma ruptura construída com esforço ou pior comprometer o nosso testemunho como servo de Deus. Amém? Glória a Jesus. Como servo de Deus. Então temos que ter o máximo de cuidado possível. A sabedoria exige vigilância constante. Mas por que temos? Você viu, falei quase nesse instante. Por que temos que ter vigilância constante? Porque um pequeno ato pode comprometer tudo. Não é verdade? A sabedoria exige vigilância constante. Ser sábio não é apenas dar bons conselhos aos outros. É viver uma coerência, cuidar do nosso interior, das nossas intenções, das nossas atitudes em público e em secreto. Principalmente em secreto. Amém? Na caminhada da fé, um desvio pequeno pode levar a uma queda grande se não for corrigido. Essa lição também nos alerta sobre o poder das aparências. Muitos são lembrados não pelos anos de acerto, mas pelos dias do seu erro. Não é verdade? Então muitos não querem saber os bem que a gente fez, mas um erro nosso, nós somos crucificados. Não é verdade? Por isso, Salomão nos chama à integridade, não é verdade? Chama à integridade. Um coração íntegro se mantém fiel mesmo quando ninguém está olhando. Amém? Glória a Jesus. Então prestou atenção como você tem que ser íntegro, tem que ser justo, tem que ser honesto em qualquer lugar, principalmente quando você está entre quatro paredes. Não é verdade? Mas aqui vai. Como praticar isso no seu dia de hoje? Não é verdade? Hoje tudo está fácil, o pecado está à porta, tudo se tem. Você quer uma arma, vai na esquina, consegue. Quer um cigarro de um fumo, consegue ali. Quer uma pedra, consegue aqui. Um leite, um pão, não. Mas bebida, cachaça e droga, tu consegue fácil e rápido. É verdade. Estou dizendo isso é verdade. Aí você diz, como eu posso praticar isso no meu dia de hoje? Primeiro, seja vigilante nas pequenas decisões. Como assim? Muitas quedas grandes começam com descuido pequenos. Não é verdade? Segundo, antes de falar ou agir, pergunte-se se isso preserva a minha honra e reflete a sabedoria de Deus em mim. Terceiro, busque diariamente a graça do Espírito Santo para viver com equilíbrio, autocontrole e coerência. Como assim? Coerência, especialmente nas áreas em que você já é respeitado, pois é ali que o inimigo vai mais vai tentar te envergonhar. É ali que o inimigo vai tentar te envergonhar, aonde você é mais respeitado. Amém? Glória a Jesus. Então aqui vai para você. O bom perfume da sabedoria. O bom perfume da sabedoria é precioso demais para ser desperdiçado por causa de pequenas imprudências. Permaneça firme mesmo nas mínimas coisas e Deus continuará te honrando em nome de Jesus. Amém? Com isso, chegamos a 10 dias do desafio de Eclesiastes, mas a sabedoria continua, porque quem caminha com Deus nunca para de aprender. Não é verdade? Glória a Deus. Então, você que está me acompanhando, você está vendo aí um estudo sobre Eclesiastes que eu venho falando. Então, continue firme, continue nessa pegada. Deus está te olhando, não é verdade? Veja o que diz Eclesiastes 10:2, diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas
do estulto para o lado do esquerdo. O coração do sábio vai para o lado direito. Coração do estulto, quer dizer, do esquerdo, daquele que não tem ideia, daquele que faz coisas sem direção, sem pensamento, sem coerência, vai para o lado esquerdo. Então seja sábio o tempo todo e vigie. Antes de qualquer coisa, pare, olhe, analise, ore, busque sabedoria. Busque perguntar a Deus se é isso que Deus quer que você faça. Amém? Glória a Jesus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês nesta madrugada. Amém? Agora eu quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler a passagem que está no livro de João 4:21. João 4:21, que diz: Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, veja o que diz no livro de 1 João 3:24. Os que obedecem os mandamentos, nele permanece e ele nele. Do seguinte modo, saberão que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Glória a Jesus. Então agora eu quero orar por você. Se você puder, curve sua cabeça. A oração que vai ser feita nesse lugar. Se não puder, fica com os olhos fechados e os ouvidos abertos espiritualmente para ouvir a oração que vai ser feita. Amém? Vamos orar. Senhor, ensina-me, Senhor, a andar em teus caminhos. Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, aos que amam a tua lei, desfruta a paz e nada há aos que façam tropeçar. Amo tua lei, Senhor, porque ela é boa e visa o meu bem. Senhor, meu Deus, ajuda-me a obedecer-lhe em todo sentido, para eu não tropeçar e nem cair. Porque eu desejo andar em teus caminhos, Senhor, para ter a certeza e a paz de saber que estou vivendo segundo a tua vontade. Senhor, meu Deus, meu coração anseia em obedecer-lhe em todo sentido. Senhor, em todas as coisas, eu te peço, por favor, ajude-me nas áreas em que não tenho andado em obediência. Senhor, meu Deus, eu te busco de todo o meu coração e não permita que eu me desvie dos teus mandamentos, nem hoje nem sempre. Me ajuda a ser fiel, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada de tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, nos ajuda a compreender, a entender e a aprender com a tua palavra todos os dias, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a tomar a melhor decisão conforme tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te peço uma bênção especial para todo aquele que se encontra no leito do hospital. Senhor, que a tua poderosa mão alcance, o cure e salve para a honra e glória do teu nome. Ajuda aquele que está se recuperando, dá-lhe uma boa recuperação em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego para manter o sustento de suas famílias. Ajuda a nossa liderança, Senhor. Estamos passando por um ano difícil, um ano de eleição. Nos ajuda a fazer a melhor escolha conforme tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, estará a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com as notificações e compartilha. Por quê? Porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.